Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corruzinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. E na leitura de hoje nós vamos terminar o primeiro livro dos Reis. Vamos ler os capítulos 21 e 22 e assim nós encerramos o primeiro livro dos Reis. Olha que bênção, o Senhor tem nos ajudado bastante. Assim como ele diz na palavra, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso. Então eu já te convido, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 21. E o título diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Mas antes de fazer a leitura, já te convido, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante, faça isso agora para você não se esquecer. E também quaisquer dúvidas, sugestões para os próximos vídeos, deixe nos comentários abaixo, interaja comigo, vou ficar muito feliz em te conhecer as suas ideias, conhecer as suas sugestões. E claro, ao final deste vídeo, lembre-se de compartilhá-lo nas redes sociais, junto aos seus grupos de WhatsApp, Telegram, porque tudo isso ajuda bastante no fortalecimento e crescimento do canal e me estimula a continuar a produzir conteúdo de qualidade e que vai edificar a sua vida. Pois bem, vamos lá. Então, 1 Reis, capítulo 21, verso 1, diz assim a poderosa palavra de Deus. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em teu lugar. Porém ele disse: Não darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou a dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Título: Elias ameaça Acabe e Jezabel. Verso 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já
te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Título: Aliança entre Josafá de Judá e Acabe. 1 Reis, capítulo 22, verso 1. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Título: As profecias dos falsos profetas. Verso 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas a cerca de 400 homens e lhes disse: irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Título: A profecia de Micaías, verso 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Repetindo o verso 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Verso 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal?
Micaías prosseguiu: ouve, pois, as palavras do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que era mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Título: a morte de Acabe, verso 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos Sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e todas as cidades que edificou, porventura não estão nos escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Título: o reinado e a morte de Josafá, verso 41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então, não havia rei em Edom, porém, reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar.
Título: O reinado de Acasias de Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Pois bem, meus irmãos, terminamos por aqui a nossa leitura de hoje. Lemos 1 Reis, capítulos 21 e 22, e no próximo vídeo nós começamos o 2º livro dos Reis. Olha que bênção, glória a Deus por isso. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar acompanhando a Palavra de Deus. Tenho certeza que está sendo bênção para a sua vida. E se assim é, já te convido mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. De repente você se esqueceu, faça isso agora antes de deixar esse vídeo. E dúvidas, sugestões para outros vídeos aqui no canal, deixe nos comentários abaixo. Vou ficar muito feliz em interagir com você. E, claro, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.